Muito bem, como prometido, cumprindo a minha meta mensal de lives, seja aqui no Instagram ou no YouTube, para manter esse contato mais com vocês, poder responder mais algumas perguntas, né? Toda semana abro as caixinhas, né? A semana foi bem movimentada, aliás, tem sido bastante movimentada. Fico feliz de vocês estarem aí participando. E eu tinha aberto semana passada numa pergunta muito assim frequente, né, aqui, que é da questão de salário, né, de honorário pericial, entre outras coisas que eu vejo como recorrentes, e eu me propus a falar um pouquinho mais sobre isso, né? E vou fazer, com certeza não vai ser a única live que eu acabar falando sobre isso, mas vou fazer em outros momentos também. E eu resolvi colocar o título como "Se a medicina legal, ela é a salvação da medicina", né? Boa tarde aí ao pessoal que tá entrando, colega lá do Chile, pessoal que acompanha aí, boa tarde. Que bom que vocês estão aí. Vai ser alguns minutos meio filosóficos sobre a profissão, que eu acho que cabe bem em relação a essa questão de quanto ganha o perito e a rotina e tudo mais. Bom, o que acontece? Eu vejo essa questão de duas formas, né? A curiosidade em saber quanto se ganha, ela é muito importante. E não dá pra gente achar que na nossa profissão, né, aqui estou incluindo, peço desculpas aos presentes que não, ou que vão ver depois, né, que não são médicos ou nem estudantes, mas é claro que eu acabo tendo que fazer esse parâmetro entre nós, né, mas que eu tenho certeza que vale para outras profissões também. Acontece que o quanto se ganha, qualidade de vida, tudo isso é muito importante na escolha profissional, né? É sabido e é muito claro que na medicina não tem como ser suave. Não é um voo suave. É uma profissão que, quem não sabe, é bom que saiba que tem uma responsabilidade enorme, né? A gente influencia na vida das pessoas, né? E consequentemente também da sociedade, né? Especialmente nós na medicina legal. Isso é importante a gente lembrar, porque isso é decisivo na hora de entender a função dessa especialidade, né? Porque a gente prescreve direitos, como diz o querido amigo Guido Palomba, psiquiatra forense. E é nesse sentido que eu vou seguir. Escolher uma especialidade, escolher uma profissão única e tão somente visando retorno financeiro é errado. É errado. Isso frustra muitos colegas. Isso frustra muitos futuros colegas. E eu entendo que é preciso dosar entre escolher o que você gosta de fazer com retorno financeiro que te agrade. Tem pessoas que gostam que almejam ganhar muito dinheiro, né? Tem pessoas que não almejam tanto. E é ótimo, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver e para construir certas coisas. E eu acho que isso é plenamente
fundamentado e aceitável, né? O ponto é que a dúvida em relação ao quanto se ganha na especialidade, eu tenho visto com mais frequência, como se fosse um oásis, a medicina legal, a perícia, como se ela fosse um oásis, um paraíso perdido dentro da profissão médica, que é uma mina de ouro. Uma mina de ouro, um local muito apropriado para você ser rico e milionário. E isso inclusive é vendido, né, para muitos colegas, para futuros colegas, e isso é muito perigoso, porque pode ser frustrante, né, nesse sentido. Eu estou dizendo aqui que se ganha mal em medicina legal? Não, muito pelo contrário, você pode sim ganhar muito bem. Só que, vejam, qualquer profissão, em qualquer área, qualquer especialidade médica, para você ganhar bem, é proporcional ao quanto você trabalha, é proporcional à sua capacitação, expertise no que você faz, é proporcional ao que você, digamos, tem prática, experiência para fazer, certo? Não é uma situação em que você entra e pronto, está resolvido. Em um ano você está rico, milionário, você vai largar a sua especialidade que você já não tem mais aquele prazer de fazer e tudo mais. Veja, existe uma situação, e olha que assim, eu vou ser muito sincero, e é óbvio, né? Eu sou formado há pouco tempo, sou formado em 2017, mas eu sempre, como um amante da profissão, e também já militei muito na profissão, durante a faculdade, inclusive depois da faculdade, durante a residência. E não tem jeito, eu sou assim e gosto de ser assim e gosto de lutar por uma medicina digna, né? Dentro do que eu posso fazer. E essa atividade que estamos aqui fazendo e que eu gosto de fazer aqui no Instagram tem muito a ver com isso também, né? De uma perspectiva de melhora, de lutar por uma especialidade, por uma profissão digna para todo mundo que se interessa e que vive, né, da medicina e da medicina legal. Falo visando todo mundo. Acontece que se a gente pensar de uma perspectiva muito fechada, a gente não vai entender certos problemas que eles são já meio que inerentes já e crônicos, né? O que é crônico? O crônico é a gente achar que a medicina é um poço de oportunidades e de riqueza fácil. Sinto dizer, amigos, mas assim, a profissão, a realidade da medicina mudou há muito tempo, tá? Não é assim. Não é mais assim, e recomendo que os colegas, futuros colegas, na verdade, principalmente, né? Até os que nem entraram na faculdade, eu sei que muitos estudantes me seguem aqui e que nem entraram na faculdade. Se estiverem pensando por esse lado, não recomendo seguir a carreira, porque ela é muito mais que isso. Tem que gostar muito para exercer a medicina, ela exige muito de você. E isso tem tudo a ver com essa questão de perspectiva de ganhos futuros, né? E o que eu vejo é que a medicina legal, não de uma forma geral, porque ela é extremamente desconhecida ainda pelos colegas e tudo mais, mas ela vem sendo projetada como uma salvação da profissão. De frustrações e de coisas que muitos colegas às vezes sentem, né? De cansaço de plantões, de cansaço de
a rotina assistencial, e essas especialidades que são muito vinculadas a uma rotina e qualidade de vida mais puxadas, vamos dizer assim, né? O que é natural, né? Muitas vezes a realidade dos colegas vai mudando, né? Família, outras responsabilidades pessoais, né? Aquela vontade de poder participar, às vezes, da criação de filhos, de outros familiares e tudo mais. Então isso é muito importante, né? E algumas especialidades, é claro que tem uma exigência muito grande e que dificultam isso, né? E a medicina legal, realmente, ela tem essa perspectiva de que você consegue ter uma qualidade de vida nesse sentido melhor do que muitas especialidades. Eu não trabalho de fim de semana, por exemplo, porque eu organizo minha agenda, eu faço meu trabalho de modo que eu consiga não trabalhar no fim de semana. Eu já trabalhei de fim de semana fazendo perícia médica? Sim. Quando em 2021, logo que eu formei, eu fiz uma quantidade, vamos dizer assim, muito grande de perícias judiciais. E para dar conta de prazos, esse é um ponto importante que às vezes não se sabe, medicina legal lida muito com prazos. E são prazos determinados por juiz. Então, assim, o juiz determinou, cumpre. Então não dá para ficar atrasando o prazo de entrega de laudo, de manifestação. Não é ideal, né? É claro que muitas vezes é compreensível também pelo volume e quantidade de perícias que o perito de confiança do juiz faz, mas entendam que exige prazos, exige um controle, é uma dinâmica completamente diferente, né? E que muitas vezes é necessário que você trabalhe de fim de semana, que você trabalhe à noite. Então, assim, é possível você ter uma remuneração muito boa em relação a outras especialidades? Claro que é. Só que, assim, talvez você tenha que fazer perícia segunda a sexta, segunda a sábado. E esses laudos você vai escrever quando? Porque perícia, gente, não é só exame pericial. Primeiro que você tem que ir lá ler processo, estudar o caso. O que é estudar o caso? Estudar o caso juridicamente, em termos médicos legais, né? Uma perícia indenizatória é diferente de uma perícia previdenciária. Você tem que estudar, tem que revisar, tem que ver o que está tendo de legislação, fora os conhecimentos médicos de fato. Então, se eu tenho uma perícia que envolve conhecimento de neurologia, eu vou ter que revisar o exame físico neurológico, o que se trata aquela doença, e por aí vai. Psiquiátrico, qualquer uma, lógico. É que eu falo desse aspecto porque preciso lembrar que a medicina legal é generalista, né? Em termos de conhecimento médico, então a gente faz de qualquer outra área, né? Fato é que isso exige tempo. Não é somente o exame. O exame pericial, ele é um ponto do trabalho. Depois do exame, que eu coleto as informações, realizo a entrevista, descrevo o exame físico, faço o que tem que fazer, eu vou lá e preciso, em outro momento, sempre é recomendável que seja em outro momento, escrever o laudo. Preciso estudar o caso, revisar os documentos. Porque muitas das vezes a gente faz uma perícia, vê de uma certa maneira, e na hora de sentar e escrever o laudo, vê de outra, né? Então, vejam, não é simples. Não é que em uma hora você vai ganhar o que você fez em 2, 3 plantões. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. E isso depende do local que você trabalha também. Depende da vara que você trabalha. Se você trabalha em juizado especial federal, se você trabalha em vara de acidente de trabalho, se você trabalha em vara trabalhista, muda a dinâmica, né?
É como eu falei numa pergunta esses tempos. Você pode demorar 1 ano para receber uma perícia? Sim, até mais. E às vezes você pode receber, sei lá, todo mês, no mês seguinte. Depende da sua dinâmica. Depende de quão rápido você entrega o laudo. Quanto antes você conclui e peticiona o seu laudo, mais rápido você vai receber, lógico. Não adianta você fazer 150 perícias por mês e demorar 6 meses para entregar o laudo, porque daí você vai demorar para receber mesmo. Porque até você peticionar, até o juiz determinar eventualmente o pagamento depois que você peticiona, às vezes não. Depende do juiz, tá vendo? Depende da dinâmica daquela vara, daquele juizado. Então, isso varia. Então, o ganho na perícia médica, ele é sob demanda. E esse é um problema que o judiciário tem, que eu vejo, na minha humilde opinião, e que só é passível de solução resolvendo esse ponto, que é o seguinte. Por que muitas vezes não se consegue fazer com que os peritos se mantenham num juizado, numa atividade pericial por longo tempo? Porque aí o colega se frustra. Ele vai lá, ele acha que vai ser a salvação dele, que ele vai parar de dar plantão e que não sei o que lá, só que ele chega lá e faz a perícia dele, demora muito tempo a receber, ou então demora muito tempo para ser nomeado, só que ao mesmo tempo ele demora para entregar o laudo. Tem muitas variáveis. E aí, essa falta de constância na hora de receber seus honorários, afasta os colegas. Só que ninguém fala isso pra eles, né? Que eu tô aqui falando pra vocês. É uma dinâmica diferente. Somos, assim, estritamente profissionais liberais. Então você recebe de acordo com a sua produtividade. Pura e simplesmente. Em 2021 eu fiz muito mais perícias judiciais que eu fiz em 2022, por exemplo. E chega um ponto que fica meio que proporcional. Se, por exemplo, se os juizados, falando mais do juizado especial federal, ele não libera pagamentos de acordo com o que você entrega de laudos mensalmente, que é o que não acontece em muitos lugares, não faz sentido se aumentar a agenda. Não faz sentido você aumentar a produtividade e vice-versa. Então, essas coisas vão de encontro com quanto o perito ganha. Isso em situações de justiça gratuita que eu estou falando. Mas, por exemplo, quando você consegue estimar seus honorários, porque esses valores, por exemplo, Justiça Federal é meio tabelado. Que, aliás, precisa de atualizar essa tabela. Está muito defasada. Mas, por exemplo, em uma perícia civil, em um tribunal de justiça, você consegue estimar seus honorários. E lógico que você tem que justificar tudo e tal. Mas às vezes você não vai receber o quanto você acha que deveria. Por inúmeros fatores. É uma questão argumentativa. As partes vão tentar falar que é muito. Que na maioria das vezes é um preço justo. Então é uma coisa que assim, essa dinâmica é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, por outro lado, você não dá plantão. Por outro, você tem que estar assim, como se fala, fugiu a palavra, mas você tem que estar aberto a entender que você tem uma situação que pode não ser legal para você, né? Nomeação é fácil. Ser nomeado para perícia. Eu falo para vocês direto, infelizmente, no Brasil não se exige que tenha especialidade para praticar perícia médica. Então qualquer colega pode se inscrever no tribunal, num juizado, numa vara e começar a fazer. Vai ser nomeado, com certeza. O problema é conseguir resolver. É saber se portar dentro do processo judicial, saber o que é relevante, né? Então, essa questão que
que muitas vezes os colegas e futuros colegas perguntam, né, da remuneração, tem que tomar cuidado para não ir por esse lado, porque não é um dinheiro fácil. Nada na medicina é dinheiro fácil, gente. Nada. Se você fizer o certo, né, se você fizer o trabalho como é devido, nada vem fácil. Nada. Não é na medicina legal que isso vai acontecer. Então eu me preocupo muito com essa venda de ilusões de que a medicina legal é a solução da medicina para os colegas que estão frustrados na medicina. Não tem como ser. Pô, é uma especialidade que lida com o direito, é a especialidade mais atípica e mais diferente das outras. Não tô falando que a gente é diferentão porque a gente é por si só. Não, é porque realmente a gente é diferente nesse sentido. E me admira muito os colegas às vezes caírem de paraquedas na perícia médica, achando que é tranquilo. Você tá lidando com direito, cara. Coisa que a gente nem aprende na faculdade. Como é que pode isso ser simples e fácil de seguir, de fazer, né? Não tem como. Então é importante ter essa noção, porque aí é que eu começo a ver na prática, às vezes, que colegas assim, se interessam, até se formam, fazem pós-graduação, enfim, ou até mesmo ex-residentes, e não é bem o que se espera. Não é o que almejava, né? Não é uma realidade que achava que era. Assim como em tantas outras especialidades. É muito difícil, a gente sabe que é difícil escolher uma profissão. Escolher uma especialidade médica, hoje eu acho que é até mais difícil. Pra mim foi, porque eu gostava de tantas, que escolher uma foi difícil. Mas por que eu escolhi a medicina legal? Também por gostar de muitas, e por essa perspectiva de uma qualidade de vida melhor. Trabalho uma boa parte do meu tempo em casa. Faço meus horários, mas também tem outros problemas, né? Se você não é produtivo, às vezes tem dia que a gente não tá bem para trabalhar, produzir tanto quanto a gente gostaria. Esse é um problema que a gente não tá acostumado na medicina. Às vezes outras profissões, outras profissões que trabalham em home office com certeza sabem do que eu tô falando, mas então são nuances que a gente não pega muito a hora que fala, vou fazer perícia porque eu vou ganhar, vou parar de dar plantão porque eu vou ganhar tanto quanto. Ok, mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Tem um preço, e talvez você não se sinta tão realizado quanto você imaginava. É preciso entender o que é essa especialidade. É preciso entender, e depois de entender, procurar se formar nela. Porque se forem fazer isso do jeito que pegar como se fosse a salvação da medicina, você vai quebrar a cara. Eu sinto muito. E eu vejo isso acontecer, infelizmente. Não gostaria de ver colegas entrando na especialidade e aí vendo que a realidade não é essa. Porque o problema não está na especialidade, o problema está na profissão. No sentido de que a gente vê muitas vezes problemas de estrutura. A gente sabe, a gente vê no noticiário, a gente vê tanta coisa sobre em relação a isso, né? De problemas estruturais, de problemas, enfim, de pagamento de plantão. E nós vamos entrar numa realidade em um futuro próximo, isso
estatística do CFM, inclusive, que até 2030, salvo engano, a gente vai ter aí quase ou pelo menos 800 mil médicos no Brasil. Então, é importante entender que, assim, é um problema estrutural da profissão, né? E que precisa ser mudado, e é uma ação conjunta, né? Depende de políticas públicas, depende de ação de CFM, dos conselhos regionais, de associações de representação, que é uma coisa que eu falo constante aqui, das associações. A medicina legal, ela tem um ponto frágil, que é a sua representatividade. Ela é falha nesse sentido, e que permite esse tipo de coisa, permite que fique um pouco desregrado, né? Você não tem muitas vezes normativas que garantem a questão de honorários e pagamentos de honorários, né? É uma dinâmica diferente, sim. Isso também é uma coisa que dificulta. Só que alguém tem que fazer. E se não for as pessoas que representam a especialidade, se não for a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, ou eventualmente outras que tiveram que ser formadas por conta disso, não vai funcionar, né? Então eu entendo que buscar a medicina legal como uma salvação para a profissão, cuidado. Vá conhecer o que é a especialidade, estuda sobre ela, se forme nela, para não entrar de cara numa situação que pode ficar desesperadora depois. É bem complexo, ao meu ver. É bem complexo. É difícil pra gente que gosta, imagine pra quem não gosta e que não sabia que não gostava, né? Não é simples. Nada na medicina é simples, gente. Tem que entender isso. Então, não tem como. A gente que escolheu ser médico tem que saber dessas coisas. Que não tem uma tranquilidade 100%. De rotina e tudo mais. É uma profissão que exige nossa dedicação e assim. Mas sim, a medicina legal tende a ter a oferecer mais isso, né? Foi um dos motivos que eu segui também, lógico, que eu falei da questão de estudo de diversas especialidades, mas também pela questão de qualidade de vida, de rotina, de remuneração. Mas não é simples e rápido. Nada é assim, né? O pessoal aqui perguntou, Fábio Matarazzo, meu amigo, perguntando qual a melhor estratégia para estudar as leis. Bom, difícil, hein? Estudar lei no Brasil é difícil. Eu confesso que estou sempre aprendendo formas de estudar leis no Brasil. É claro que a gente tem que partir do básico, né? Bases de cada área do direito, noções de direito, né? Que são coisas que eu estruturei voltado para o profissional da saúde, para o estudante de medicina, para os colegas médicos no curso Porque Somos Processados. Tem lá no site papodelegista.com, quem quiser conhecer, falando um pouco dessa questão de noções de direito, mas são noções de direito, né? E foram bem objetivas. É claro que é muito mais que aquilo. Para você estudar a lei, você tem que não é só estudar a lei, é entender as teorias e conceitos do direito, né? E são diversas, né? A base mesmo é sempre o direito constitucional, né? Que, no meu ver, é bem difícil. Mas é a base elementar de tudo, né? Nada está acima da Constituição em termos de norma, né? Mas existem alguns sites, né? É claro, principalmente os oficiais mesmo, de notícias de direito, que estão sempre atualizando, né? Falando de decisões, de
novos entendimentos de julgamentos de Suprema Corte e tal, que vão delineando, né, mudanças normativas ou formas de aplicação, né, das leis e atualizações, porque assim, é uma coisa muito dinâmica no Brasil. Novas leis surgem com uma frequência absurda, então tem que estar sempre atualizado, estudando. Quando você menos espera, mudou alguma norma. É impressionante. Camille falou aqui: minha cabeça está uma bagunça entre medicina legal e engenharia, mas meu coração pede pela medicina. Acompanho esse perfil e tem motivado muito. Fico feliz, Camille, que bom. A decisão de uma profissão é difícil também, né? É muito complicado, e eu acho que você tem que pensar muito na questão da profissão, muito na questão da sua afinidade com o que você vai fazer. Porque é muito difícil você escolher uma profissão, ainda mais profissões que exigem tempo, né, de formação, como a medicina, como a engenharia, né, o direito e tantas outras, né? É que eu tô falando das que tem um tempo de graduação maior e muitas vezes até financeiro, né, de investimento, se não for em público e tal. E chegar depois e não ser o que você gosta, né? E tudo bem também. É claro que tudo bem. A gente não tem como saber. É uma aposta. Tantas e tantas histórias, aliás, de pessoas, pensadores, né? Filósofos, que seguiram uma profissão, se formaram nela ou terminaram, saíram antes de concluir e foram para outras áreas e são brilhantes, né? E tudo bem, né? O que importa é você estar contente com o que faz, né? E assim, eu vou falar muito da questão da medicina. Fazer medicina descontente não dá, não pode. A gente tem que entender que ela não é as mil maravilhas, como a gente vê em seriado, né? Mas ela é fascinante também, né? Então tem que gostar, tem que estar ciente dos desafios, né? E a medicina, você tem que pensar, no meu ver, na minha opinião, já que você colocou aqui, o que você almeja da medicina, né? Essa é uma pergunta que você tem que responder pessoalmente, porque se a rotina te satisfaz, se a dedicação extrema te satisfaz na profissão, os temas te agradam, né? Te instigam a estudar, te dão prazer em estudar, porque assim, medicina, aliás, qualquer área, né? Mas estamos aqui falando dela especificamente, mas ela exige que a gente tenha prazer em estudar. Eu tenho muito prazer em estudar medicina, tô sempre revisando, né? E tem que ter isso. É lógico que tem áreas que a gente não gosta tanto, sempre tem, não tem como gostar de tudo. Eu mesmo que falo que gosto de muito, tem áreas que eu não gosto tanto, então é normal, mas é bom balizar isso, né? E a questão de mercado de trabalho, ela é muito dinâmica. De novo, a medicina não é, no Brasil, não é a mesma não precisa ir muito longe, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, quem pensava muito na questão da medicina como o mercado de trabalho e tudo mais, é um ponto positivo, vírgula, depende, né? Hoje a realidade, ela é diferente. É uma realidade diferente e a gente tem que ter noção disso, né? Vide a quantidade de faculdades que a gente tem hoje em dia, né? Então é preciso entender essas questões
da nossa profissão, e eu trouxe aqui alguns parâmetros da especialidade, exatamente para a gente, para trazer para vocês essa reflexão um pouco mais filosófica, né, da prática, para que eventualmente um colega não se frustre, né, muitas vezes. Então eu acho que cabe isso, né? E juntei um pouco com essa questão da remuneração e tal. Por exemplo, de salário, a gente não ganha salário, né? Salário é quando é fixo, que é CLT, assim, trabalho em medicina legal que é CLT, só se situações muito específicas de você, às vezes, ter algum vínculo com a empresa, né, e tal. Mas, assim, é muito difícil, viu? Na medicina isso já é difícil, né? É a tal da pejotização da profissão, que é outro problema que tem que ser discutido também. Mas na medicina legal a gente recebe honorário, é por trabalho, é sob demanda, é conforme a sua produtividade, né? A única situação em que você vai ter um salário fixo na medicina legal é concursado, basicamente, né? Do IML, na Previdência, né? Regime geral de Previdência ou próprio, né? Depende. Então, de uma forma geral, agora perícia judicial, assistência técnica são áreas de atuação da medicina legal que são liberais, entendeu? Então varia, vai variar mesmo, né? E toda hora me perguntam isso, eu sempre vou responder isso, porque não tem como falar de valores e média de valor fixo. Vai depender muito de tudo isso que eu falei pra vocês aqui, que tô falando agora, né? Não tem. Agora também é proporcional ao quanto você trabalha, como em qualquer área, como em qualquer profissão, né? Então essas coisas são importantes. Se você tem um vínculo, por exemplo, no IML ou do INSS e tal, e faz perícia judicial, faz assistência técnica, é claro que vai ter uma diferença, né, do que se você só trabalhasse no cargo público. Sim, se você só fizer a perícia judicial, depende da quantidade, depende do quanto que você ganha por perícia e de que tipo de perícia você faz, porque perícias que são menos complexas, às vezes você tem que fazer um volume maior, outras mais complexas, é difícil fazer um volume grande, né? Então, é proporcional ao tipo e quantidade que você faz, né? É importante entender isso. Fora outras questões que envolvem a prática, que aí a gente extrapolaria bastante e a gente pode trabalhar em outros momentos, né? Mas é isso. Espero que tenha sido proveitoso aí, esclarecido pro pessoal que pergunta, que sempre recorrentemente está aí questionando essas questões da vida diária e da rotina, né, da perícia médica. Com satisfação sempre vou responder, e resolvi fazer essa live porque, como é frequente, né, é bom ter um pouquinho mais de tempo para falar de outros aspectos, né, que às vezes nas caixinhas de pergunta não dá para falar muito, né. Mas é isso, né? Como disse, mensalmente minha meta é pelo menos uma live mensal, seja aqui ou no YouTube, né? Pra gente debater temas aí, trazer pessoas para conversar com a gente. Então mês que vem, se não trouxer ninguém, serei eu novamente aqui pra gente conversar um pouquinho, certo? É isso aí, pessoal. Obrigado pelo pessoal que tá acompanhando aí, que deu que participou, que perguntou, que tá sempre aí. Eu agradeço muito o feedback de vocês. Obrigado pela atenção aí, por sempre estar participando e acompanhando. É muito gratificante saber que, mesmo que
a gente às vezes nem percebe, a gente tá impactando positivamente na vida de outros colegas e de futuros colegas e por aí vai. Obrigado aí pela atenção, pessoal, e nos vemos numa próxima. Até mais.